E aí, galerinha do canal, vamos a mais um vídeo hoje. Não seja desobediente, parte 19, que fica em 1 Samuel, capítulo 24. Vamos à leitura e depois às reflexões. Davi corta a orla do manto de Saul. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna. E entrou Saul nela, e cobriu seus pés, e Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás ou fazeis como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que tu dás ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia aos teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão mal algum, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas a caçar a minha vida para me tirares. Julga o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor de ti. Porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu me mostrastes hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás da minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e seus homens subiram ao lugar forte. Bom, pessoal,
Terminando aqui a leitura, a gente tem hoje nesse capítulo muito segredo, muita coisa importante, muita coisa boa. E tudo que eu vou falar aqui agora nessas reflexões servem para os dias de hoje. Então preste bastante atenção no que eu vou falar, porque tudo que tem aqui eu uso e tudo que tem aqui serve para nossas vidas. Vamos prestar um pouco de atenção, porque hoje o vídeo vai ser um pouco diferente e vou tentar ser o mais rápido possível para não tomar o tempo de vocês. Porém, tem muita coisa boa aqui para vocês. Então, tire esses minutinhos para ouvir o que eu vou falar, pois quem fala é Deus, porque Ele me deu sabedoria e não eu, pois não teria a capacidade de falar isso sozinho, sem inspiração divina. Então vamos às reflexões, lendo cada versículo e a gente vem refletindo, tá bom? O versículo 1 até o 13 eu vou ler, e aí a gente vai fazer umas pausas sobre esses versículos e aí vem as reflexões, tá bom? Vou começar lendo o versículo 1 e aí a gente vai, onde eu vou parando, vamos ter reflexões. No versículo 1, vou começar lendo. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes de penhas de cabra monteses. E chegou aos currais de ovelhas, no caminho onde estava uma caverna, e entrou Saul e cobriu seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Pessoal, podemos ver várias coisas aqui. Primeira coisa, que a loucura de Saul, ela não cessa, ela não para. E infelizmente Saul aqui já não dá mais ouvidos a Deus, e Deus já está muito longe de Saul. O que vale ressaltar, pessoal, aqui na reflexão das nossas vidas, é que o pecado ele te cega. Tome muito cuidado com o pecado. Tome muito cuidado com quem tu andes. Toma muito cuidado com o que tu fazes, porque o pecado vai te cegar. Se hoje tu ouve esta palavra e teu coração ele tá duro, tu não entende o que eu tô falando, não tem paciência para ouvir, é porque o teu coração já está endurecido como o coração de Saul. Então arrependa-te. Se ainda há tempo para tua vida, sempre vai haver tempo. Se teu coração tá duro, a luta vai ser maior. Mas Deus está aqui hoje para te dizer que, assim como Davi, Ele vai te salvar dessas situações. Vamos ler aí. Vamos dar continuidade ao vídeo. Vamos ao versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia no qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e fareis como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde do que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, estender eu minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Dá uma pausa aqui até o 7. Olha só que coisa bonita e bela que temos que refletir. Davi não suportava mais a perseguição já de meses, de anos em que Saul fazia com Davi. E Davi ele teve uma chance muito grande de acabar com a vida do rei Saul. Porque acredito eu que Saul foi fazer alguma coisa ali, alguma necessidade, e ele ficou de costa para Davi naquela situação ali, que imaginou que ele foi fazer alguma necessidade. Essa é a minha visão, tá? E Davi foi ali como dando passos de gato, sem fazer barulho nenhum, cortou a orla para provar que se ele quisesse ter feito alguma coisa contra Saul, ele faria. Só que ele vai além. Ele podia ter matado Saul, mas não matou, porque ele respeitava a Deus e respeitava a mão de Deus. Então ele sabia que Saul, ele era ungido do Senhor. E muitas das vezes, pessoal, nós nos usamos como
um exemplo, eu tô na igreja, eu tô bem, porém meu irmão não tá, e nós julgamos esse tipo de pessoa nesta situação que nós nos consideramos melhor do que a outra, por nos sentimos bem, mas queremos julgar o próximo. E olha como Davi ele vai além. Davi ele não julga em momento algum Saul, mas ele deixa Saul nas mãos de Deus. Pessoal, o que vai nas nossas reflexões? Entregarmos a nossa situação na mão de Deus. Então, pessoal, muitas das vezes nós nos desesperamos, né, e nos agoniamos, mas Davi não se agoniou. E que por muitas das vezes, pessoal, nós achamos que a nossa intenção ela está certa, mas sem perguntar para Deus, sem consultar Deus, ela não está. E acabamos indo com muita sede ao pote em determinadas situações e acabamos errando ou pecando. E o que Davi faz? Vou esperar em Deus, vou aguardar em Deus. Pessoal, Davi já era um fugitivo, já estava sofrendo demais. Davi já estava passando por muitas coisas difíceis. Ele tinha a chance de ouro em suas mãos, mas aquilo que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. E Davi não tocou em Saul, podendo ter uma facilidade gigante de ter acabado com a vida dele. Davi respeitou a Deus por saber que Saul era ungido do Senhor. Ele respeitou. Devemos respeitar também o nosso tempo e entender as provações. E assim Davi ele aguardou em Deus. É fácil, pessoal? Não é fácil, é muito difícil. Porém, quando nós temos o nosso coração com Deus, nós suportamos as adversidades. Tenha um coração com Cristo e você também vai suportar. Vamos ao versículo 8. Depois, Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu os ouvidos às palavras dos homens que te dizem: Eis que Davi procura teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Então disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Dá uma pausa aqui para outras reflexões. Davi julga a causa dele e a causa de Saul ao mesmo tempo, porque os dois estão envolvidos. Então Davi tem essa capacidade de se julgar. Nós temos que ter a capacidade de nos avaliar perante as dificuldades e perante as guerras também. Então Davi ele avalia, porque antes de Davi avaliar, ele cortou a orla de Saul e sentiu na orla de Saul, sentiu que Saul ainda tinha a unção de Deus. Então quem ia acabar com a vida de Saul, quem ia tratar da vida de Saul era Deus e não Davi. Então, pessoal, nossos inimigos é Deus que vai cuidar. E há uma vantagem muito grande nisso, pessoal, porque nós não temos que bater cabeça com o nosso inimigo, apenas entregarmos ele na mão de Deus. Só que Davi ele vai além aqui. E Davi julga. Davi é muito inteligente. E Davi fala com Saul. Davi vai na mente de Saul e diz: O que fizestes eu contra ti? Porque tu só me venhas a mim contra mal. Ou seja, Saul queria matar Davi, mas Davi sempre poupando Saul, porque Deus guardava Davi. O que eu quero dizer sobre essas reflexões? Muitas das vezes o mal vai te procurar. As propostas boas desse mundo vai te procurar, vai te seduzir. As coisas boas desse mundo, entre aspas, vai te seduzir. Mas se você tiver Deus na vida, você vai conseguir julgar. Então tá na hora de você começar a discernir o que é certo e o que é errado na sua vida. Como Davi, ele discerniu. A tentação aqui parecia ser muito sedutora para Davi acabar com essa guerra e ser rei. Mas ele não fez isso, ele esperou em Deus. Você também tem que esperar em Deus. Olha, pois meu pai vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando eu a orla do manto, não te matei. Adverte, pois, e vê o que não há na minha mão, nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém tu andas e caça a minha vida para tirares.
12. Julga o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto, a uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa e me defenderá da tua mão. Dá uma pausa aqui, pessoal. Que coisa bonita, né, pessoal? Oh, meu Deus. Davi clama ao Pai, a Deus, por justiça. Davi, ele pede para ser examinado, ele e Saul, quem está certo e quem está errado, e que Deus venha fazer a justiça dele e não ele. E muitas das vezes, pessoal, a gente não pergunta absolutamente nada para Deus. A gente não fala nada para Deus, a gente já ora pedindo e querendo. Mas olha que coisa linda, o que Davi nos ensina? Davi já tinha uma profecia que seria rei. Davi podia andar com os peitos para frente, com a cara empinada, mas não, ele era humilde. Davi era humilde, Davi se humilhava para Deus. E essa inspiração divina gritava em Davi. Davi não tocou no rei e ainda disse: entre mim e ti, rei Saul, você faz mal e eu faço bem, porém não há a mim poder para te matar, para te julgar, mas o meu Deus, eu orando, ele vai me julgar e vai te julgar. Pessoal, que homem, que mansidão. Isso é ser manso. Ser manso é ter poder nas mãos, é poder ter uma oportunidade e não fazer nada, e esperar em quem? Em Deus. Davi esperou em Deus. Nós também temos que esperar em Deus. Se você tem fé, se você tem um plano, se você tem uma profecia, se você tem um sonho, ponha na mão de Deus, se conserte e deixe Deus julgar a sua vida, que na hora certa tudo vai acontecer. Vamos dar continuidade ao vídeo. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: esta é sua voz, meu filho Davi. Então Saul alçou a sua voz e chorou. Aqui vale a pena dar uma pausa rápido e refletir. Mesmo com a loucura de Saul, quem está na lei, não há lei. Então quando Davi julga e Davi fala essas palavras, Saul sente que é pura verdade. E a consciência de Saul, ela fala, é gritante: eu estou errado. Então ele se arrepende. Mas esse arrependimento de Saul, ele já está muito amargo. Então Saul já não quer mais voltar atrás. Por mais que Davi tenha um julgamento muito lúcido, já Saul já não queria mais. Vamos dar uma continuidade aqui. Ele disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensarás com bem, e eu te recompensei com mal. E tu me mostraste hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, e deixaria ir por bom caminho, ou o Senhor, por te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Então Saul reconhece, pessoal, que ele era para estar morto. E aqui é lindo, né? Davi se prostra, Davi ele lamenta, né? Perguntando para Saul o que foi que ele fez, o que foi que aconteceu. E mesmo assim, Saul não mostra arrependimento. Saul não mostra que pedir perdão para Deus, para recomeçar, para mudar. Ele não esboça isso. Mas o que ele mostra aqui é que se hoje, né, se fosse esse acontecimento, ele teria morrido se Davi bem quisesse. Mas Davi não fez isso. Então, não deixe, pessoal, o pecado te cegar. Não deixe a tristeza, a mágoa, ela te prender. A falta de perdão te prender. Porque faltava Saul pedir perdão para Davi e ele não pedia. E infelizmente, pessoal, o preço é muito alto a se pagar. Se você chegou nesse nível de ter uma mágoa contra seu pai, contra sua mãe, contra alguém da sua família, e você sabe que está errado, chora, não consegue pedir perdão, só Deus pode mudar a sua vida. Busque a Deus, que Ele vai quebrar essas correntes do teu coração, porque Deus é o único, mas você precisa procurar Ele. Não faça como Saul, pois Saul não queria. Saul estava arrependido, mas Saul não queria pedir perdão para Deus. Talvez já era tarde demais para ele,
porque ele não queria arrependimento. Vamos à continuidade ao vídeo. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, o que o reino de Israel há de ser firme nas tuas mãos. Aqui ele já reconhece que a atitude de Davi é de um homem, que a atitude de Davi é de um homem de Deus, de um homem prudente, e a dele não, era pelas costas, era sorrateira, era matar Davi. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás da minha semente depois de mim, e nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e Saul foi para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aqui, pessoal, terminando, a leitura bíblica junto com os versículos, vamos às últimas reflexões. O vídeo já ficou enorme, mesmo tentando abreviar bastante ele. O que podemos ver aqui, pessoal, é um homem arrependido, um homem triste, mas tinha mágoa no seu coração, então ele não queria voltar atrás, ele não queria ceder. Mas a pergunta é, será que com esse livramento que Deus deu a Saul, se Saul pedisse perdão, ele obteria ou não obteria o perdão? Eis a questão. O que eu quero deixar com essas perguntas para vocês é que Deus está disposto a te perdoar, Deus está disposto a me perdoar, Deus está disposto a moldar nossas vidas, porém nós precisamos querer uma relação como a relação de Davi era com Deus. Precisamos ter um coração como o coração de Davi era com Deus. Precisamos examinar a nossa vida, precisamos que Deus julgue a nossa vida como Deus julgava a vida, examinava a vida de Davi. Davi já era vencedor, Davi já era rei, Davi já tinha postura de rei, só não tinha um reinado, mas Deus já tinha dado tudo a ele, e tudo que Davi fazia, ele vencia, porque Deus examinava a vida de Saul, e Deus examinava a vida de Davi, e era um homem prudente, reto e correto, e Deus se alegrava. E infelizmente Saul não queria perdão, Saul não queria retroceder na sua loucura, e no final não pediu perdão. Pessoal, eu não sei o que passa na sua vida, mas o que acontece aqui hoje nesse vídeo é que Deus ainda tenta, através do livramento que Davi deu a Saul, ele também quer te libertar, ele também quer te curar, ele também quer mudar a tua vida, ele também quer fazer você ser um vaso novo. E todos nós precisamos de um conserto com Cristo, todos nós precisamos de um conserto com Deus para mudar nossas vidas e sermos como Davi era, prudente, reto, justo. Davi foi muito abençoado e Davi tinha Deus com ele, e nós precisamos ter Deus na nossa vida. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua guerra, mas digo uma coisa hoje, nesta noite, nessa manhã, nessa tarde: Deus ainda está aqui, Deus ainda quer ser teu amigo, como era amigo de Davi. Deus quer mudar a tua vida. Coloque sua vida na mão de Deus, libere perdão, peça perdão para alguém que te ofendeu, e deixe Deus trabalhar na sua vida e na vida daqueles que é contra ti, e Deus vai te dar a vitória. Espere no Senhor, como Davi esperou, e você vai obter aquilo que você quer. Desde já eu agradeço a audiência de todos. O vídeo ficou um pouquinho grande, peço desculpa. Peço o like de todos, porque o like vai me ajudar ao alcance ser maior, a outras pessoas ouvirem. E quem quiser compartilhar está aí. Agradeço a todos, muito obrigado por tudo. Fui!